Estamos de volta finalmente! Uhul! Depois de um tempinho aí, eu peço desculpas a vocês, eu tive que levar meu computador para conserto e ele já voltou, mas a gente volta com um tema sensacional. Vamos falar aqui sobre algo que foi pedido muitas vezes pela galera e que eu precisava trazer esse vídeo para vocês. Hoje o assunto são as Astraints, ou seja, é muito dinheiro envolvido. Fica comigo até o final, segura aí que tá tudo logo após a vinheta. Vamos nessa? Tava com saudade, mas já tô de volta. A gente vai falar sobre as Astraints. Mas primeiro, se você gostou de eu trazer esse tema para vocês, não deixe de curtir, se inscreve no canal e assina aí o sininho das notificações, tá? Bem, vamos começar. Para a primeira coisa, para a gente falar sobre as Astraints, vocês vão dar uma olhadinha aí no Código de Processo Civil, corre lá, pega ele e abre o artigo 537. O que são as Astraints? As Astraints, elas são um instrumento utilizado pelo magistrado, utilizado no judiciário e visa compelir aquelas pessoas que são as destinatárias de uma obrigação de fazer ou de não fazer, ou uma obrigação de dar, e faz com que ela cumpra essa obrigação sob pena de uma sanção. Então, as Astraints, na verdade, são um instrumento de natureza acessória que vai visar aí garantir a efetividade dessa decisão judicial. Esse é o primeiro ponto e prestem atenção aos termos. Natureza acessória, ok? Sabe aquela simbologia da deusa da justiça, onde ela carrega a sua balança e na outra mão ela tem uma espada? Pois, a gente pode aí dizer que as Astraints, elas estão representadas na espada da deusa da justiça, pois ela vai ser o poder de coerção que vai se utilizar o judiciário para garantir a efetividade daquela decisão equilibrada que tem que entregar na sua prestação jurisdicional. Então, inicialmente você tem que entender isso. É um instrumento de natureza acessória que visa garantir o cumprimento de uma obrigação. Quando a gente começa a tratar do assunto Astraints, a gente tem que lembrar aí da sua natureza jurídica. Então, como eu falei, ela tem a natureza coercitiva, certo? E não indenizatória. Por isso que ela não está vinculada ao valor da causa, como alguns pretendem aí em seus pedidos, no sentido de tentar limitá-la. Ela tem natureza coercitiva e acessória vinculada àquela obrigação judicial estabelecida pelo magistrado, seja em caráter de tutela de urgência, seja na sentença, a qualquer momento do processo onde se estabelece a obrigação de fazer e de não fazer, você vai ter aí as suas Astraints. E é importante a gente dizer ainda que, no caso das Astraints, não é necessário nem que haja pedido para que ela seja arbitrada. Por quê? Porque justamente como ela não tem vinculação com interesses de natureza indenizatória e sim com o cumprimento da ordem judicial, o juiz pode não, deve estabelecê-la mesmo que não haja pedido, certo? Aqui vai uma dica fundamental, você precisa ficar extremamente de olho nessa decisão que estabelece a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar e as Astraints respectivas. Por que você precisa ficar de olho nela? Porque o juiz pode deixar de arbitrá-la ou arbitrá-la de uma forma que não seja equânime ao caso. Você precisa compreender que as Astraints não são o objeto da sua ação. Ela visa garantir a efetividade de uma medida que precisa ser cumprida. Então, essa decisão proferida, quando ela estabelece a obrigação e estabelece as Astraints, você vai ver que deve existir aí um equilíbrio entre a obrigação e a sanção. E eu falei lá no início, a gente apelida como a multa diária as Astraints, mas na verdade eu não posso entendê-la tão somente como multa diária, mas sim uma multa periódica. Por quê? Porque a multa
a mais comumente utilizada é sim a multa diária, certo? Em razão do descumprimento. Mas ela pode ganhar outro lapso temporal. Você pode ter uma multa aí, no caso, prevista para incidência por hora de descumprimento. Você pode ter aí por semana, você pode ter por meses, ou você pode ainda ter uma de natureza combinatória, que é estabelecida para cada evento danoso que surge a partir dali. Eu vou exemplificar para simplificar. Imagine, por exemplo, uma pessoa, um idoso, que tem aí uma aposentadoria e que sobre essa aposentadoria passa a ser descontado um empréstimo nunca solicitado. Esse empréstimo toma lá 30% daquele benefício e você entra solicitando uma tutela de urgência que vise suspender esta cobrança até o final da ação, para que aquela pessoa não venha a sofrer os efeitos mensais daquilo. Mas, observe, essa pessoa ela é cobrada uma vez por mês, ou seja, cada benefício que ele recebe ele é cobrado. Então, não há uma lógica entre você estabelecer uma multa diária para uma obrigação que ocorre uma única vez no mês. Se você faz isso, você estaria dando para a pessoa, no caso de um primeiro descumprimento, automaticamente 30 dias de descumprimento até o próximo. Então você pode aí melhor estabelecer, o magistrado poderá estabelecer aí uma multa, uma astreinte de natureza combinatória a incidir por cada lançamento, ou seja, a cada benefício que ele receba com desconto, ele estabelece uma multa aí mais gravosa pela questão, no caso da questão de ser um idoso, bem como pelo fato dessa pessoa ter aí um único lançamento por mês, mas que vise compelir e garantir a efetividade dessa decisão, mas ele pode estabelecer aí apenas uma para cada cobrança indevida realizada no dia em que esta pessoa recebe o seu benefício. Então, a decisão que estabelece aí a obrigação a ser cumprida e as astreantes respectivas enquanto natureza coercitiva e garantidora daquela ordem, ela precisa ter, primeiro, bem estabelecido e anunciado quem é o seu destinatário. Outra coisa que não pode deixar de constar lá, e se não constar, vai se considerar a imediaticidade, que é o prazo razoável para o efetivo cumprimento desta obrigação e, por fim, o valor dessa sanção e a periodicidade de sua aplicação. Você vai ter aí, então, uma constituição perfeita da obrigação das astreantes que você vai aí, subsequentemente, executar no caso de inadimplemento. E aí eu vou trazer para vocês uma outra dica que é extremamente importante e que vocês precisam entender. É o seguinte, se a sua astreante advém de uma tutela de urgência, se você não lembra exatamente o que é uma tutela de urgência, eu vou deixar um cardzinho aqui para vocês, para que você acesse um dos vídeos lá do início do canal, onde eu falo sobre o que é uma tutela de urgência. Essa tutela de urgência, como o próprio nome já diz, possui enquanto característica de sua existência a probabilidade do direito e o risco de dano. E por que eu estou fazendo questão de frisar isso? Porque isso vai estar diretamente ligado à execução das astreantes, certo? Porque se você conseguiu uma tutela de urgência, lembre, o foco principal é garantir-se o cumprimento e a multa tem natureza acessória. Por que eu estou repetindo isso? Porque você, no caso de descumprimento, deve periodicamente informar no processo, pois se você simplesmente deixa lá e diz, ó, não quero saber de mais nada, não vou esperar porque lá na frente eu pego aquela multa gigante, você está transformando o que é acessório em principal e esquecendo do principal. E aí, meu amigo, você vai bater de frente com uma coisa chamada suprécio. Quando você não exerce o seu direito, a sua reivindicação para que se garanta o cumprimento lá no início, aquilo ali deixou de ser urgente para você. E você não demonstrou aí que perseverava aquela urgência
e o risco de dano no seu caso. E se você não exerceu esse direito em período razoável, surge para a parte contrária a mesma situação de desnecessidade quanto ao cumprimento. E aí, irmão, nesse período que você não informou, sinto muito, mas muito provavelmente e possivelmente o magistrado pode vir de lá e simplesmente extinguir toda a aplicação da multa daquele período. Se você já passou por isso, deixa aí nos comentários uma hashtagzinha dizendo "me lasquei na Suprécio". É bem por aí, porque muita gente cresce o olho na Astraentes, no valor total da multa que ele pode oferir lá na frente, e esquece que ela tem natureza acessória e que isso não é o principal da sua ação. O principal da sua ação é garantir o cumprimento da tutela de urgência. Então, garantir o cumprimento da tutela de urgência é informar de forma periódica durante o curso da ação que aquilo está sendo descumprido, até para que o juiz possa adotar outras providências que permitam aí garantir a efetividade dessa decisão. Então vocês já estão espertos aí e já sabem. Concedeu a tutela de urgência, aguardou o cumprimento, a pessoa foi regularmente intimada ou não, fica de olho, porque você precisa informar em caso de descumprimento e também de forma periódica, para que você não caia aí no perigo da suprécio e essa multa, voe pelos ares. Então, fique esperto. Bem, galera, esse vídeo de hoje é curtinho e eu estou trazendo para vocês aí os passos iniciais sobre as Astraentes. A gente tem bastante coisa para falar sobre ela ainda. E eu vou trazer para vocês aqui 2 questionamentos. Vocês conhecem a súmula 410 do STJ? Vocês acham que ela deve ser aplicada ainda hoje nessa realidade que nós vivemos de processos digitais? Isso é uma discussão. Os tribunais superiores estão brigando por essa realidade aí. E tem divergência, hein? Então deixa aí nos comentários o que você acha. Deve ser aplicada essa súmula 410 do STJ? Sim ou não? Cabe outra coisa. Execução provisória é outra coisa que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Fique esperto, não perde nada, eu tô de volta, aproveita, se inscreve no canal, assina o sininho das notificações e deixa com certeza o seu curtir, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Mais uma vez eu agradeço a vocês, meu muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, porque nós estamos de volta. É Descomplicando Direito ajudando vocês, um grande abraço e fui!